dia, terceiro ano, todo mundo bem, todo mundo feliz da vida, volta à vida quase normal. E aí temos aí um breve comentário hoje aí sobre esse conteúdo que foi trabalhado aí no terceiro bimestre, tá? Gente, a ideia aí é falar sobre conto e resenha. Quando nós pensamos em conto, nós pensamos em romance. Vocês devem lembrar que eu dei essa aula para vocês fazendo uma distinção entre esses dois gêneros, o que é conto, o que é romance, a ideia de quantos da extensão do texto, quantos fatores geradores de conflito nós temos. E aí eu vou deixar isso para aprofundar mesmo na nossa aula no sistema híbrido. Falamos de resenha, inclusive eu pedi resenha para vocês, falando da diferença entre resenha e sinopse. Então, façam o seguinte, tentem dar uma analisada nesses gêneros, tanto no gênero quanto nos paralelos, e levem essas informações aí para a sala, que nós vamos fazer aquele esqueminha que eu costumo fazer no quadro, colocando as características de cada um deles, tá? É importante que vocês conheçam essas características. Nesse momento aí, nós temos uma classe gramatical invariável, que é o advérbio. A ideia do advérbio na verdade, é intensificar, né, um verbo, um advérbio ou um adjetivo. Lembra que o advérbio ele indica uma circunstância. Essa circunstância pode ser uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, de afirmação. Então, sempre que eu penso na minha classe gramatical advérbio, eu sei que ela é invariável. Se eu dissesse para vocês assim, nós temos muito tempo para fazer coisas novas. Esse muito tempo aí, eu tenho muito acompanhando a palavra tempo. Se vocês pensarem, o tempo, ele é um substantivo. Se o tempo é um substantivo, o muito aí, ele não pode ser advérbio, porque o advérbio ele tem a ideia de intensificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Se eu dissesse que aquele garoto dança muito bem, aí o muito, ele está intensificando o bem. Então, se ele intensifica o bem é um advérbio de modo. Se é um advérbio de modo, eu já sei que o muito também é um advérbio. Tá? Outra coisa para tomar, fiquem atentos com essa outra informação, outro exemplo. Nós temos muitos problemas, ou melhor, muitas alegrias, né? Se eu pluralizo esse muito, a ideia é de que eu me refiro a um pronome e não a um advérbio. Se eu mudo isso, o advérbio, desde cedo, a gente sempre fala, é uma classe gramatical que não varia, ela é invariável. Então, eu não posso pluralizar de forma nenhuma. Tá? E vocês viram lá que os modalizadores é o meio pelo qual o autor acaba expressando a sua opinião. E ele usa exatamente o advérbio, ou melhor, os advérbios, para fazer essa exposição da opinião. Tá? Gente, a coesão. A coesão, um texto, para eu chamar um texto de coeso, é um texto que não tem repetições. E eu preciso de elementos que me ajudem, que me auxiliem a evitar essas repetições. Então, nós vimos lá a preposição, a conjunção, o pronome relativo. Essas classes gramaticais auxiliam na clareza e objetividade do texto, impedindo que esses textos fiquem repetitivos. Tudo bem? É bem claro, né, gente? Bem tranquilo, né? Então, assim, a gente pode seguir e vocês ficarão bem tranquilos em relação ao nosso conteúdo novo, depois de passar por todos esses tópicos, essas informações o tempo todo. Tá bom? Um abraço e até logo.